Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E depois de ir a Bakhmut, bem na linha de frente lá com as tropas, Zelensky pegou um avião e foi para Washington, para os Estados Unidos. Parece que vai se encontrar com o Biden, vai discursar ao vivo no Congresso americano, lá presencialmente ele lá, e mais um monte de encontros lá, né? É lógico, a gente sabe qual é o propósito disso. O Zelensky é um cara muito popular, o Biden está querendo passar uma espécie de PEC da gastança deles lá, né? Igual o Congresso brasileiro está fazendo aqui, vai prever 1,7 trilhão de dólares ano que vem de gastança e um monte de coisa. Um pedacinho dessa gastança é com a Ucrânia. Então, qual que é a troca? E o Zelensky, um cara muito popular, vai lá nos Estados Unidos falar para o Congresso para ajudar o Biden a convencer a passar o pacote de gastos e a Ucrânia recebe mais armas, né? É um negócio interessante no final das contas para a Ucrânia. E daí a gente vê a importância do Zelensky, né? Da figura do Zelensky nessa guerra. Bom, além dessa coisa toda, o fato do Zelensky ter ido lá em Bakhmut deixou o pessoal russo meio com inveja, né? O Prigozhin gravou um vídeo supostamente em algum ponto da linha de frente. Ele disse que é em Bakhmut, mas não dá para saber, não tem nenhuma coisa reconhecível ali. E o Putin falou que esteve na linha de frente ontem também. O Putin esteve na linha de frente. Sabe aonde que é a linha de frente que o Putin foi? Em Rostov, nessa cidade aqui, ó. Olha só a linha de frente do Putin. Cara, é na Rússia, não tem ninguém contestando nada em Rostov e coisa e tal, mas, enfim, para você ver quão patético é o governo russo, né? Bom, outro ser patético, o Lula, né, também entrou nessa história toda dizendo que vai vai aumentar os laços com o Putin. Enfim, a única esperança que eu tinha é que pelo menos o Lula poderia reverter a política terrível do Bolsonaro com relação à Rússia. Eu sabia que não iria reverter, mas eu tinha essa esperança, poderia ser que revertesse. Não, vamos continuar apoiando a Rússia, infelizmente. Lula já mostrou os fundilhos dele lá para o Putin, à vontade para o Putin fazer do cu dele o que quiser. Esses e outros assuntos a gente vai ver em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por o banqueiro anarquista Ivan Dmitri e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, neste momento a Ucrânia inteira está em alarme antiaéreo. Existem vários bombardeios russos no ar aqui, certamente uma retaliação à visita do Zelensky a Bakhmut e a ida dele para os Estados Unidos, já que os patéticos russos não têm coragem, não têm bolas suficientes para ir na linha de frente, resolvem ameaçando civis, né? Ainda não teve nenhum míssil disparado, pode ser que isso aqui seja só mesmo um embuste, né? Só um treinamento, uma coisa assim, só para dizer que, só para ameaçar mesmo, não cheguem a disparar nada. Já aconteceu outras vezes isso, mas a gente não sabe, pode ser que realmente ataquem a população civil lá na Ucrânia, né? Enfim, vamos ver, no vídeo de amanhã a gente fala se teve algum resultado disso daí, né? O próprio Zelensky, a coisa de algumas horas atrás, deu aqui o aviso no Telegram dele: estou indo para os Estados Unidos aumentar nossa capacidade de defesa, nossa resiliência. Em particular, vou me encontrar com o presidente americano, com Biden, e vamos discutir a cooperação entre Ucrânia e Estados Unidos. Eu também vou falar no Congresso americano e em vários encontros bilaterais, né? E isso é uma jogada muito boa, como eu falei para vocês. É lógico que isso aí é uma espécie de troca política, né? Mas é bom que a Ucrânia tenha esse capital político, porque é isso que muita gente não percebe, né? Um grande fator nessa guerra, uma coisa que está ajudando muito a Ucrânia nessa guerra, é a figura do Zelensky. Fica muita Roussetti por aí dizendo: ah, mas o cara é um comediante, um ator, não sei o que lá. Olha só, primeiro que isso não é demérito para ninguém, né? Tá cheio. E segundo que o cara não é só isso. O cara começou como um comediante de fato, mas depois virou empresário. Zelensky é um grande empresário lá na Ucrânia, né? Aqui no Brasil seria alguém como o Silvio Santos ou Chico Anísio, que também começou como ator e cresceu um império de comunicações em cima disso. A maior empresa de produção audiovisual lá na Ucrânia é a do Zelensky.
Mas, além disso, ser um ator é uma coisa positiva. Você vê como é que ele conseguiu parecer simpático para o mundo todo, né? Se colocar como uma figura simpática para o mundo todo. Isso é uma arma crucial na guerra. Isso fez com que a população dos países do Ocidente, de vários lugares do mundo, acabasse simpatizando com a Ucrânia. Se fosse o Poroshenko, por exemplo, o Poroshenko pode ser até tão capaz em termos militares ou administrativos quanto o Zelensky. Mas a figura do cara é uma figura de um velho, é a figura de um velho soviético. É um cara daquele que você olha para ele e você fala, aquele pessoal da época soviética, igualzinho, não tem mudança nenhuma. Então, ou seja, o que acontece com esse negócio? Seria muito mais difícil esse tipo de presidente, outro presidente que não fosse o Zelensky, arrebanhar tanto apoio no Ocidente quanto o Zelensky está conseguindo. E ele está fazendo agora, ele está capitalizando exatamente em cima disso. O Biden precisa aprovar um pacote de estímulos de 1,7 trilhão lá nos Estados Unidos, né? E parece que está com dificuldade de passar isso na Câmara, e ele tem que passar esse ano ainda, porque lembra, teve a eleição dos midterms lá nos Estados Unidos, então ano que vem a Câmara vai estar um pouco mais contrária ao Biden, não vai ter impacto para o fornecimento de armas para a Ucrânia, porque a gente sabe que mesmo entre republicanos tem muitos que apoiam o Zelensky, que apoiam a Ucrânia, então não vai ter problema para o financiamento para a guerra. Mas para outras coisas lá nos Estados Unidos, certamente o Biden não vai conseguir com tanta facilidade apoio do Congresso. Então o que ele está fazendo? Ele está usando o poder político do Zelensky, o Zelensky ir lá é uma mensagem muito forte, certamente vai discursar pedindo ajuda, e pedindo ajuda significa aprovar o pacote de 1,7 trilhão lá no Congresso americano, sendo que, é lógico, é apenas uma pequena parte disso que está indo para a Ucrânia. Parece que eles vão assinar agora, neste momento, um pacote de 2 bilhões de armas e coisa e tal, mas repara como é que é importante essa capacidade do Zelensky de se apresentar bem e coisa e tal, de ter uma figura que ressoa com o eleitorado ocidental, né? Então não tenho ilusões, essa visita do Zelensky lá é para ajudar o Biden, mas é lógico, né, uma mão lava a outra, né? Os Estados Unidos já têm ajudado muito a Ucrânia com fornecimento de armas, e espera-se essa visita do Zelensky, vai sair alguma coisa muito importante aí. A gente já sabe que o Patriot já está certo já, mas pode vir mais coisa ainda, né? Enfim, tá aqui o aviso que foi feito, tudo foi combinado com muito segredo, né? Porque lógico, seria arriscado, está sendo arriscado. Neste momento o Zelensky está em algum lugar indo lá da Ucrânia para os Estados Unidos, e certamente é arriscada essa história toda. Então eles fizeram tudo com muito segredo, só hoje que acabou vazando, mas ontem, por exemplo, a Nancy Pelosi, que é a Speaker of the House, que é a presidente da Câmara lá nos Estados Unidos, falou que recomendou a todos os congressistas que estivessem no plenário pessoalmente, fizessem um esforço para estar pessoalmente no plenário, que teria um grande evento e coisa e tal. Não falou o que era, justamente porque é segredo, né? Mas que seria um foco muito especial na democracia. Enfim, vamos ver como é que vai ser isso. Certamente no vídeo de amanhã eu devo falar para vocês sobre o que aconteceu nessa viagem. A viagem está sendo hoje. Neste momento o Zelensky está em algum lugar, provavelmente de avião, atravessando o Atlântico lá em direção aos Estados Unidos. O discurso dele é mais à noite lá, né? E essa é a grande questão que muita gente está se perguntando. Como que o Zelensky está indo da Ucrânia para os Estados Unidos, né? Porque é lógico que isso envolve algum risco, né? Então, por exemplo, uma opção seria ele pegar o avião do governo ucraniano. O governo ucraniano tem um avião lá presidencial, igual tem o brasileiro, igual tem em qualquer país, né? E desde que começou a guerra, esse avião está baseado em Rzeszów, lá na Polônia, né? Ele não está no território ucraniano para evitar ser atingido e coisa e tal, né? E ele viajou para Kraków, que é mais próximo aqui da Ucrânia, então pode ser que ele tenha vindo justamente pegar o Zelensky para essa viagem lá para os Estados Unidos, mas o pessoal está falando assim que é melhor não, né? Por quê? Porque como é o avião do governo ucraniano, lembra, ele está no território polonês? Tá, mas os russos têm serviço secreto num monte de lugar, para eles irem lá e sabotarem o avião, fazerem alguma coisa, né, pouco custaria, né? Então, talvez ele tenha chegado para ficar como uma alternativa, para fazer algum despiste, alguma coisa assim, né? Além disso, a outra opção, 2 aviões turcos que chegaram em Kiev poucas horas antes da invasão russa estão agora voltando para a Turquia. Então isso é uma outra opção, né? A gente sabe que
o Putin tem um respeito pelo Erdogan lá na Turquia, não porque respeito porque precisa, né? A Turquia está sendo fundamental aí como apoio nessa guerra, tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia, se mantendo neutra, mas perder o apoio da Turquia seria muito ruim para o Putin. Então, talvez seja isso. Esses aviões chegaram horas antes da invasão russa. Muito provavelmente eram aviões que estavam preparados para, caso fosse necessário, evacuar o Zelensky de lá, tirar o Zelensky da Ucrânia. Você lembra, logo no início da guerra, né, quando o próprio Biden ofereceu a ele, perguntou se ele queria sair e fazer um governo no exílio e coisa e tal, e o Zelensky até falou a famosa frase dele: olha a importância do cara entender de marketing, né? A frase dele lá de que, não, eu não preciso de uma carona, eu quero munição. Uma frase que ficou marcada aí, uma das muitas coisas que o Zelensky fez para ajudar a Ucrânia nessa guerra, né? Agora, pode ser que esses aviões fossem justamente para isso, e eles estavam lá até agora. E hoje foram para a Turquia. Isso aqui é uma possibilidade, né? Embora eles tenham saído de Kiev, aqui atravessado todo o território ucraniano, inclusive muito próximo de regiões aqui que poderiam ser alvo de um ataque aéreo, é muito pouco provável que os russos iriam abater um avião turco, né? De qualquer forma, parece que a informação mais confiável é outra, é que os Estados Unidos mandaram um avião da Força Aérea que saiu agora de Rzeszów, na Polônia, numa base aqui, ou seja, provavelmente o Zelensky veio para cá e daqui pegou o avião para os Estados Unidos. É o mais provável, tá? Mas tem muita gente dizendo o seguinte, que não daria tempo, né? Porque lembra, ontem de manhã ele estava em Bakhmut, né? É lógico, a hora que eu gravei o vídeo já era 2 horas da tarde lá, quando saiu a notícia que ele esteve em Bakhmut, ele não estava mais em Bakhmut, né? Por motivos óbvios de segurança. Mas mesmo assumindo que ele fez aqueles vídeos que foram gravados lá, foram todos gravados, sei lá, 8 horas da manhã, não dá para ser muito mais cedo que isso, porque é inverno lá, então o sol nasce mais tarde, estava dia claro lá, né? Então, se foi gravado, sei lá, 8, 9 horas da manhã, ele teria que sair de Bakhmut, chegar em Kiev, ir para a Polônia para poder pegar esse avião. É um trajeto muito grande, pouco provável de ser feito por terra. Então, por isso que muita gente está achando que, na verdade, ele estava nesse avião turco aqui. Por quê? Porque Kiev é mais próximo, né? Que ele saiu aqui de Kiev e veio para aqui, para a Turquia. Então isso é uma possibilidade maior isso daqui, porque aí de Bakhmut até Kiev já é um trecho bem menor em termos de chão, né? Isso aqui pode parecer que daqui para a Polônia é pouquinha coisa, mas dá várias horas de viagem aqui, né? Enfim, não sabemos qual avião, evidentemente os Estados Unidos não iriam avisar qual é o avião que ele tá indo para os Estados Unidos, né? Mas certamente foi de alguma forma assim, foi uma dessas duas formas. E, bom, a expectativa é justamente essa, né? Que cheguem novas armas para os ucranianos ainda nesse finalzinho de ano. E parece que vai ser atendida, tá? Primeiro, o Washington Post já confirmou que vai ter o sistema Patriot, que é um sistema antiaéreo muito avançado, é o mais avançado que os Estados Unidos têm no arsenal dele, funciona muito bem, é um que a Rússia não queria de jeito nenhum, por quê? Com esse sistema antiaéreo, com os sistemas antiaéreos que a Ucrânia tem neste momento, ela consegue eliminar a maior parte, consegue eliminar quase todos os mísseis russos e drones, mas tem alguns mísseis russos que ainda são mais rápidos, que seriam incapazes de serem derrubados pelos sistemas que ela tem hoje. Com o Patriot, não. O Patriot, mesmo o míssil mais avançado da Rússia, ele pode ser derrubado. Então, ou seja, vai diminuir em muito a possibilidade da Rússia atacar, seja áreas civis, seja a linha de frente ucraniana, né? A informação é que será uma bateria Patriot de mísseis para a Ucrânia, né? Essa não tem, é uma só, é uma só. Mas essa bateria tem um alcance enorme, então ela consegue proteger uma área considerável da Ucrânia, né? Isso daqui é uma visão de como ficaria a defesa antiaérea, que foi feito por um canal russo, tá? Então é lógico que isso aqui ele está estimando que seja assim, ele não sabe se vai ser assim a defesa antiaérea, mas aí ele coloca os 8 Nazans, que são esses círculos azuis aqui, que protegeriam as principais cidades ucranianas ao longo do Dnipro, 6 Hawks, que tem um alcance um pouco menor, então algumas outras cidades aqui seriam protegidas pelos Hawks, os Iris-T, que são os alemães, ficariam esses 4 círculos verdes aqui que eles estão fazendo, e
uma bateria Patriot e uma SAMP-T, que é o que se imagina que também terá aqui, que são esses grandes círculos laranjas. Então dá para ver que eles pretendem botar uma grande defesa em torno de Lviv, né, e da região oeste aqui da Ucrânia, e também em torno de Kiev. Então, uma bateria pode parecer pouco, mas na verdade é bastante coisa. Cobre uma área muito grande o Patriot, né? E aí vai ter realmente uma defesa muito maior aqui na região, nas regiões críticas aqui da Ucrânia. Olha só, o pessoal está dizendo aqui que chegaram 4 aviões na Polônia dos Estados Unidos hoje cedo. Eles estão estimando que são aviões de carga trazendo já parte do equipamento, ou seja, provavelmente no momento que o Zelensky está indo para lá já está chegando a ajuda militar aqui. Se já vai ser o sistema Patriot que está chegando, a gente não sabe, ou se são outras armas, outras coisas para ajudar a Ucrânia, a gente não sabe. Certamente vai ser divulgado um grande pacote de armas de ajuda para a Ucrânia, e provavelmente já é isso, né? Ele já colocou aqui vários aviões e parece que tem mais 2 vindo aqui ainda, tudo vindo em direção à Polônia, né, que é onde tipicamente o pessoal faz a descarga dos aviões, e aí a partir daí para a Ucrânia essas armas entram de forma que ninguém sabe, justamente para evitar um ataque russo, né? Provavelmente trem ou caminhão, mas aí ninguém sabe direito. Enfim, parece que vai ser proveitosa essa visita do Zelensky aos Estados Unidos. Ele vendeu a popularidade dele para os americanos, mas vendeu caro, vendeu bem, fez muito bem, está ajudando o país dele. É o papel de um presidente, né? Muita gente fala assim, não, mas ele ficou fazendo capa da Vogue, não sei o que lá. O que tem de errado nisso? O papel dele é aparecer realmente, é aparecer para o grande público, é fazer a população dos países, principalmente dos aliados ocidentais, se identificarem com ele, porque assim essas pessoas apoiam o governo, os governos ocidentais, e os governos ocidentais apoiam a Ucrânia. Não tem nada de errado, tem que fazer isso mesmo, né? Não, que ele tinha que estar na trincheira com arma junto aos soldados. Como isso? Que lógica é essa? Não tem isso. É lógico que o papel de um general, o papel do comando de um país é diferente do papel de um soldado. O papel do soldado é mais complicado? Né? Mas, enfim, é assim que são as coisas, né? O ponto é, o papel que ele está fazendo, por exemplo, está ajudando muito mais a Ucrânia do que o papel que o Putin está fazendo com a Rússia. Ao contrário, o Putin está jogando a Rússia numa espiral descendente aí de rejeição internacional, que vai ser algo que vai levar muitos anos para os russos se recuperarem disso, né? Uma piadinha do pessoal aí falando que o Zelensky chegou lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, esse é um desenho americano, o South Park, né? Mas todo mundo conhece South Park, né? Não preciso contar isso. Bom, e ontem eu cheguei a falar da visita do Zelensky a Bakhmut, mas a gente não tinha ainda, só tinha algumas poucas fotos, não tinha ainda muita evidência, né? Ele foi lá, fez um belo discurso aqui, falou, condecorou os soldados. Uma área industrial da cidade. Bakhmut tem 2 polos industriais, um é aqui no leste, pouco provável que ele vá aqui, porque aqui está acontecendo, aqui é a linha de frente especificamente, ele provavelmente foi em alguma indústria desse outro polo aqui. É lógico, isso não foi divulgado, eu que estou estimando que mas segundo o próprio pessoal falou, ele esteve a 3 quilômetros da linha de frente, e dá para ver que ele estava muito perto da linha de frente, porque mesmo aqui, se você prestar atenção nesse negócio, ele fala dá para ouvir algumas explosões. Nessa entrevista aqui que ele está fazendo, nessa cerimônia que ele está fazendo aqui, né? Mas depois da cerimônia, ele fez uma entrevista, e aqui dá para ouvir nitidamente as explosões acontecendo enquanto ele está dando a entrevista, né? У нас непроста ситуація, ворог збільшує свою чисельність, наші хлопці більш сміливі і треба посилена зброя. Ми передамо Конгресу, передамо explosões ali do momento, ou seja, ele está realmente muito próximo da linha de frente nesse momento, né? E os russos ficaram com inveja, né? Os russos ficaram com inveja. Pouco depois que ele já tinha saído, evidentemente, né? Porque lembra, quando saiu todas essas imagens do Zelensky ali, ele já tinha saído da região. Eles não são malucos de anunciar que o cara tá lá enquanto ele está lá, né? Mas aí, logo em seguida, o pessoal russo ficou se doendo, né? Aí o Prigozhin, segundo ele, isso daqui é na frente de batalha em Bakhmut, aí ele botou uma roupa que foi lá na frente
e mandou o cara da artilharia mandar uma mensagem em código Morse. Segundo ele, eu estava aqui no quartel-general em Pervomaica, que, segundo o Dmitry, é uma cidade que não existe, né? Ele inventou esse nome lá. Então, nem se sabe aonde exatamente está o Prigozhin aqui, nessas cidades aqui, né? A gente sabe que o grande quartel-general do Wagner aqui é em Popasna, né? Nessa região aqui é Popasna que controla tudo isso daí. É possível que tenha algum outro quartel-general, centro de comando e controle, aqui mais próximo à linha de frente, mas esse que ele falou aqui não existe. De qualquer forma, ele falou que vai mandar uns tiros aqui. Eu corri para Bakhmut para o pessoal agora fazer uns tiros no Malka em código Morse. Aqui, ó, você pode dizer em código Morse isso daqui, ó. Aí o cara começou a dar um monte de tiro aqui. Qual que é a mensagem que ele quer passar? Olha só a mensagem em código Morse que ele quer passar. Vladimir Alexandrovich, nós estamos aqui para o Zelensky. Já que você está em Bakhmut, eu quero ter uma conversa com você. Olha só, eu não sou especialista em código Morse e eu nem sei como é que faria código Morse com um tiro de morteiro ou com tiro de obus. Mas, cara, é um monte de ponto e traço que tem. Eles vão gastar um bocado de munição para fazer isso daqui. Ou, o que é mais óbvio, o que é mais fácil de entender, é a mentira, né? Ele estava inventando ali, fazendo um videozinho, aí deu uma meia dúzia de tiro aqui, disse, não, nós fizemos aqui o código Morse e coisa e tal, estamos prontos para conversar, não tem problema nenhum e coisa e tal. Enfim, o Prigozhin resolveu aí, se doeu com o fato do Zelensky estar em Bakhmut, né? E não foi só ele, não. Depois que o Zelensky falou que estava em Bakhmut e coisa e tal, o Kremlin anunciou que o Putin também estava na zona da operação militar especial. Ele estava também ali na região de guerra, estava na linha de frente. Só que o pessoal percebeu aqui que, na verdade, ele estava em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don, que aqui ó, é a imagem que eles divulgaram, né, do Putin supostamente na linha de frente. Aí ele está falando aqui que, na verdade, o que eles fizeram? Eles tiraram uma foto através... Essa aqui foi a foto que eles divulgaram, né? Essa foto da direita aqui. Repara que ela está meio escura, né? Eles tiraram com um filtro especial, ou talvez tiraram de trás de algum vidro, né? Para ficar assim, dar uma impressão de que era alguma coisa mais secreta e coisa e tal. Mas aí o pessoal fez a geolocalização aqui, olha só, os elementos estão todos aqui, ó. Isso daqui é a Câmara Municipal de Rostov-on-Don. Então, ou seja, o Putin não estava na frente de guerra, ele estava em Rostov-on-Don. Rostov-on-Don, olha só, é aqui, ó. Mais ou menos perto, né? Até mais ou menos perto, mas, poxa, pelo amor de Deus, né? Tem aqui mais de 100 km, 100 km, não, acho que 70 km que ele estava da zona de frente aqui. Eu estava aqui, ó. O Defimon mediu, né? Ele mediu aqui o Zelensky, que estava a 3 km da linha de frente, entre 3 e 5 km da linha de frente, e o Putin, que estava 70 km, 75 km longe, né? Aqui ele está falando do Shoigu, que visitou as tropas, né? O Shoigu, além de ir a Rostov-on-Don, tá vendo aqui? Aqui é Rostov-on-Don. Rostov-on-Don é aqui embaixo, bem longe mesmo, não tem nada aqui, não tem nenhuma ação de guerra por aqui, né? Então, certamente é uma cidade que os russos usam como base, né? Eles usam para levar equipamentos aqui para a linha de frente, mas não é uma cidade envolvida diretamente. E aí o Shoigu teve lá, né, também se doendo, dizendo que estava vendo as tropas, ele viu as tropas de helicóptero, que ele saiu de helicóptero aqui de Rostov-on-Don, deve ter dado uma olhada em algum lugar por aqui, voltou sem nem chegar perto da linha de frente de fato, né? Realmente o pessoal se doeu com a ida do Zelensky à linha de frente, né? Bom, isso aqui a gente já falou no início do vídeo, né, que todas as sirenes estão ligadas agora na Ucrânia. Parece que tem vários aviões bombardeios circulando aqui, tanto em Belarus quanto na região sul. Mas até agora a impressão que dá é que, olha só, isso aqui é mais provavelmente um voo de treinamento, demonstração, ou apenas uma intimidação, né? Mas ainda é arriscado. Se você olhar aqui, nesse momento ainda está toda a Ucrânia com alerta de possíveis mísseis. Amanhã a gente vai complementar essa notícia dizendo se realmente teve um ataque ou não teve, né?
Bom, teve algumas explosões aqui em região próxima à fronteira lá na Rússia. Isso aqui foi em Sudja. É na borda, bem na borda aqui com a... Eu acho que é aqui, ó. É aqui, ó, Sudja. Essa região aqui. Agora, pelo jeito que foi a coisa aqui, a impressão que dá é que, na verdade, foi artilharia russa, acabou caindo no próprio território russo, né? E parece que teve feridos nisso daqui. Também teve um ataque com um drone suicida na região de Trubchevsk, em Briansk. Trubchevsk é mais aqui para cima, ó. Nessa direção aqui, né, nessa cidade, houve esse ataque aqui. Uma subestação foi atacada por um drone ucraniano, né? Agora, a Ucrânia, de novo, tal como aconteceu outro dia, que teve ataque aqui no norte também, falou que não tem nada a ver com isso, não. Não sabe quem foi que fez o ataque. Mas o mais provável é que tenham sido os ucranianos mesmo. Estão plenamente justificados de fazer isso, porque a Rússia vem atacando a infraestrutura ucraniana esse tempo todo, por que não eles atacarem também os russos, né? Agora, a grande coisa que aconteceu ontem e que pode causar problemas sérios é essa explosão aqui num gasoduto em Chuvágia. Chuvágia é mais para cá, eu não sei se vai estar marcado aqui. Aqui, ó, tá marcado sim, é aqui Chuvágia, né? Bem no interior aqui da Rússia. E aqui tem um gasoduto que tanto passa pela Ucrânia para ir para a Europa, e também é o mesmo gasoduto que também passa por aqui, um gasoduto que desce e vai até a Turquia, e é uma outra linha que ainda está abastecendo alguns países na Europa. O pessoal está comentando que é muito provável que essa explosão aqui foi causada pelos próprios russos, com o objetivo de aumentar o preço do gás, né, de subir o preço do gás. E de fato, se você olhar aqui no momento da explosão, o preço do gás subiu ontem, né? Enfim, provavelmente isso aqui foram os russos mesmo que fizeram, mas não deixa de ser aí um acidente. Pode ter sido ucraniano agindo ali? Em tese pode, eu acho pouco provável, acho que isso daqui foram os russos mesmo. Bom, uma coisa curiosa é que os russos estão tirando toda a população civil de Vasilivka. Vasilivka é essa cidade que fica bem aqui na linha de frente, próximo a Enerhodar. Vasilivka é considerado o principal ponto de checagem em que ainda é possível se atravessar a fronteira entre as tropas russas e ucranianas. Então, não é fácil atravessar, mas é possível atravessar aqui, dependendo da situação, né? Mas parece que, a gente está falando, né, já há algum tempo que os ucranianos estão planejando uma grande ofensiva por aqui. É possível que os russos já estejam se preparando para essa ofensiva, né? Segundo estão dizendo aqui, justamente eles estão fazendo a mesma coisa que fizeram antes da liberação de Kherson, né, limpando toda a cidade, tirando todos os civis dali, já esperando essa ação ucraniana, ou talvez porque vão abandonar também, né? Lembra, ainda existe aquele papo sobre os russos entregarem Enerhodar, né, para a administração da ONU. Se isso foi para frente, não foi, a gente não sabe, mas pode ser que seja algum movimento nesse sentido. Se for, ótimo. Essa aqui é a imagem do HIMARS atingindo 8 caminhões russos de transporte de pessoal que estavam na região de Luhansk. Então, vocês sabem, os russos, para manterem essa linha de frente aqui na região de Luhansk, eles estão basicamente queimando soldados, estão mandando soldados para a linha de frente o tempo todo, e com isso o número de mobilizados diminuiu muito. Então estão entrando neste momento, a partir da Rússia, muitas tropas novas para essa região, né? E entram geralmente por aqui, ó, através de Troitsky. Na verdade tem um outro nome de uma outra cidadezinha aqui, Lantralivka. Essa cidadezinha aqui, Lantrativka, desculpe. Essa cidadezinha aqui é que é um ponto de passagem importante aqui dos russos, e os ucranianos perceberam isso e começaram a bombardear os caminhões que estavam vindo com tropas para cá, para já começar a agilizar o processo, né? O processo normalmente é o conscrito russo anda até aqui a linha de frente, é colocado na linha de frente e morre, né? Então os ucranianos estão adiantando o processo aqui, já matando eles antes de chegarem na linha de frente, né? E mais uma vez vamos dar uma olhada aqui na linha de frente para ver se mudou alguma coisa, mas eu já adianto para vocês que mudou muito pouca coisa, não teve grande vantagem aqui. Dá para ver aqui que na parte norte continua a mesma coisa, os russos tentaram avançar alguma coisa aqui, foram repelidos pelos ucranianos, mas não mudou nada. Eles dizem aqui que o exército estaria a poucos quilômetros de Kriminá,
mas não dá para saber quantos quilômetros, e o progresso é lento porque a área está muito minada. Então a defesa em Bilororivka também está segurando bem, né? Esse cara aqui é um oficial do exército ucraniano. Provavelmente o que ele está falando é justamente sobre a chegada em Kreminá aqui por essa floresta aqui, né? A gente sabe que essa floresta, embora esteja aqui nesse mapa toda em vermelho, ela já tem tropas ucranianas em boa parte dela. A gente não sabe exatamente aonde. Há poucos dias atrás eles estavam lutando a sudoeste de Kuzmine, ou seja, em algum lugar por aqui. De novo, a gente não sabe quanto, e aí faz sentido, né? O que ele está falando aqui é que está a poucos quilômetros de Kreminá por aqui, e certamente essa floresta está muito minada, porque é um ponto de ataque óbvio aqui para a cidade, né? Mais embaixo, em Bilororivka, também não teve nenhuma mudança. Aqui parece que o exército conseguiu repelir ataques em vários lugares. Esse cara aqui é Desku, é um blogger russo, né, que acompanha a guerra na linha de frente, e parece que há 6 dias atrás ele revelou sem querer, com uma filmagem, onde estava uma bateria de obuses, posições de artilharia fora de Bakhmut. Evidentemente, logo em seguida, os ucranianos foram lá e destruíram a bateria de artilharia naquela região, e o cara já faz 6 dias que ele não parece que ele não posta nada nos canais dele, né? Não se sabe o que foi feito dele. No mínimo, ele está sendo punido por alguma coisa, mais provável que tenha dado um fim nele, né? Bom, aqui ele está falando aquele vídeo que a gente já mostrou há 2 dias atrás, que os ucranianos tiraram o pessoal aqui da área residencial de Bakhmut, né? É lógico, a luta aqui continua muito difícil, os russos estão aqui nessa região, mas realmente ter tirado o pessoal daqui dessa área residencial é muito importante, porque aqui seria luta casa a casa, seria realmente mais difícil para os ucranianos, né? Ele fala sobre algumas atualizações aqui, mas via de regra não tem nenhuma mudança significativa ali na região de Bakhmut de ontem para hoje, né? E continuam os ataques russos ali próximo a Donetsk, e os ucranianos continuam repelindo esses ataques ali na região. E ele termina aqui dizendo que isso daqui seria a visão ali na região de Kreminá, né, onde estariam as tropas ucranianas e russas aqui nessa região da floresta, né, segundo a visão dele, né? Repara, essa linha tracejada seriam até onde estão os ucranianos. E aqui tem um ponto notável aqui, que já está... Aqui está vendo um soldado ucraniano, dá para ver pela braçadeira amarela dele. E aqui seria um ponto notável que dá para colocar, geolocalizar, né? E que seria a 5 quilômetros de Kreminá. Então realmente eles estão muito próximos ali, né? Na verdade ele está fazendo uma atualização. Esse aqui era o mapa dele. Com essa informação desse elemento, ele acha que já estão aqui, porque esse elemento é nessa região aqui da mata, né? Então dá para ver que realmente estão chegando próximos aqui de Kreminá, aqui pelo sul e pelo norte também. Ou seja, a gente vai ter que ver aí um gesto de boa vontade russo em muito pouco tempo aqui, ou então vamos ver russos cercados nessa região. Eu preferia até a segunda hipótese. Também teve um bate-papo com Arestovich ontem, né? Não tem muita novidade aqui, ele fala sobre a linha de frente, coisa e tal, mas ele fala uma coisa que é interessante que eu não tinha me tocado, né? Que, na verdade, o Prigozhin fazendo aquele showzinho dele de intimar o Zelensky, na verdade, isso dá um recado para o Putin, né? Porque o Prigozhin está se colocando na figura de um presidente de país, né? O Zelensky é presidente, né? Se o Prigozhin quer falar com o Zelensky, ele está se colocando na posição do Putin. Repara como é que isso politicamente pode indicar realmente essa briga pelo poder lá na Rússia, né? O Putin está fraco, todo mundo está vendo que ele está fraco, começa a surgir essas outras lideranças querendo tomar o lugar dele, né? E ele fala também sobre como o Putin jamais entraria num lugar como aquela zona de guerra ali que o Zelensky foi, com um monte de gente armada, né? O Zelensky estava ali com um monte de soldados, de tropas armadas. Se alguém ali, por exemplo, odiar o Zelensky muito, poderia dar um tiro. Imagina o Lula indo para uma linha de frente com soldados do exército brasileiro armados. Ele não volta vivo, alguém vai levantar ali e vai dar um tiro no cara. Então é uma coisa de risco, né? É um sinal de que o presidente confia muito no seu exército. O Putin jamais faria isso, né? Vai lá, Lula. Chama o pessoal do exército aí para lá na Amazônia, um monte de gente do exército contigo sozinho. Bom,
Ele fala aqui também sobre a Economist, que nomeou a Ucrânia o país do ano em 2022, a gente vai falar sobre isso também. E sobre a questão do Xi Jinping está pressionando o Putin a encerrar esse conflito. Isso já está acontecendo há algum tempo, tá? Esse conflito não é bom para a China, não é bom para o mundo inteiro, né? Mas particularmente para a China está muito complicado, porque a China está atravessando uma crise econômica forte lá, e seria muito interesse da China acabar com essa guerra, né? A única maneira de acabar, o Putin pode acabar essa guerra nesse instante, se ele quiser. Manda as tropas todas voltarem para a Rússia, acabou a guerra. Então, é bom saber que o Xi Jinping está pressionando nesse sentido, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala basicamente sobre a questão ainda de Belarus, e é importante notar que ele fala aqui que a pressão está aumentando sobre o Lukashenko. O Lukashenko tem conseguido desviar a coisa, mas a pressão está aumentando. De qualquer forma, aqui, ó, esse aqui é um trem na parte em direção ao sul de Belarus, levando um monte de caminhões de tanques blindados, e mais um monte de coisa aqui de equipamento militar para o sul de Belarus, né? A gente tem também que 3 cidades ali na região tiveram acesso restrito, 3 distritos da região de Gomel, que são justamente os mais próximos aqui à Ucrânia, e que foram usados na invasão no dia 24 de fevereiro, justamente a partir daqui que partiu a invasão para a Ucrânia. Pode ser que eles estejam mesmo preparando alguma coisa aqui, né? Além disso, parece que a Moldávia está na mira do Putin, né? O Putin tem falado que há risco real de um ataque russo na Moldávia no início de 2023. Eu não sei não, tá? Eu acho que o Putin está realmente colocando essas coisas todas aí, mas muito mais no sentido de tentar achar alguma coisa que faça diferença, porque não vai fazer diferença, ele não tem condições de invadir a Moldávia, né? E os serviços secretos ucranianos liberaram um documento dizendo que Putin adiou a data da invasão 3 vezes. Ou seja, ele de fato, quando finalmente invadiu no dia 24 de fevereiro, ele já estava postergando isso várias vezes, justamente porque não tinha tanta certeza assim, né? A gente vê agora que deveria ter adiado mais, não foi uma boa hora, aliás, não teria hora nenhuma, né? Foi um erro enorme eles terem feito isso. Como a gente falou, a revista The Economist nomeou a Ucrânia como país do ano. Esse ano realmente não tem como ser outra coisa, né? A Ucrânia realmente é um país que surgiu para o mundo esse ano, né? Muita gente, bem ou mal, devido ao ataque covarde russo e a resistência do povo ucraniano e a figura do Zelensky, acabou havendo realmente um reconhecimento mundial da Ucrânia que o pessoal até brincava no início do ano, né? Quando alguém falava em algum lugar da Europa, onde é que você é? Eu sou da Ucrânia. Hein? Onde é que é a Ucrânia? Não? Ah, é perto da Rússia, né? Ah, tá. Agora, quando o pessoal fala lá, né? Onde é que você é? Ah, eu sou da Ucrânia. Ah, de onde? Kiev, Lviv, Kharkiv, Kherson, né? Qual a cidade? Perto de onde? Não sei o que lá. Ficou realmente conhecido o país no mundo todo, né? E, bom, infelizmente, o Lula falou com o Putin, desejou o fortalecimento da relação entre os dois países. Ou seja, o cara vai pelo... Eu sabia que ele ia ir por esse caminho. O Lula é um idiota, né? O Lula tem que... A gente sabia que seria uma tragédia esse governo dele. Infelizmente, o povo brasileiro optou por isso. Não dá pra gente fazer nada. Mas que certamente vai ser uma tragédia. Mas eu tinha pelo menos a esperança, né? Porque ele estava conversando muito com o Biden. Eu imaginei que talvez o Biden cobrasse dele apoio à Ucrânia, se afastar da Rússia e coisa e tal. E talvez ele realmente obedecesse, né? Para essa coisa, mas aparentemente não. Ele já falou que quer relatar laços. É aquilo que eu falei para vocês, na eleição, o Bolsonaro está com uma política totalmente errada, mas é o que eu falei, o Putin prefere o Lula do que o Bolsonaro. Por mais que o Bolsonaro estivesse errando, apoiando o Putin, o Lula vai apoiar muito mais, infelizmente. Realmente não tem absolutamente nada de bom na situação política do brasileiro neste momento. Realmente é triste. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.